capítulo de número 2. Bom, verso 1 diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Achou, irmãos? Havendo Deus acabado no dia 7º toda a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ok, nossa aula de hoje está entre as páginas 33 até a página 48, que vai percorrer na cronologia bíblica, vai percorrer desde do período da inocência, ou seja, antes da queda, o período pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio, pós-queda e pós-dilúvio. Está aí. Essas 3 dispensações nós vamos estar tentando estudar isso aí hoje, tá? Estudando isso aí hoje. Então, antes da queda, pós-queda, porém, antes do dilúvio e pós-dilúvio. Amém? Então está aí nessas páginas aí. Nós temos aí na página 33, o 6º dia, página 34, a criação do homem, página 35, conforme a sua imagem. O que é uma imagem? É uma representação de uma pessoa ou de uma coisa, uma figura, efígie de um santo, né? O santo morreu, fizeram uma imagem para ele. Tem aí várias palavras no hebraico. Atributos morais. Vou falar sobre isso para vocês aqui. Então, vamos falar sobre a criação do homem. Vamos lá então. Irmãos, nós vimos aí as coisas que Deus está criando. E eu quero que você pegue sua Bíblia e grifa com as palavras comigo. Se você usa a Bíblia, sublinha ela. Vamos ver algumas palavras importantes para você sublinhar aí. Vamos lá, eu vou ficar com a Bíblia. É na Bíblia. Por exemplo, capítulo 1, achou? Quais seriam as palavras boas que você pudesse sublinhar agora aí? Palavras boas. Quando Deus está criando, Ele utiliza algumas palavras. Quais são essas palavras? Vamos lá? 1, verso 1. Sublinha a palavra criou. Lembra do hebraico o que significa essa palavra? Isso aí, criar do nada. Nós explicamos esse nada. Beleza. Outra palavra que você podia sublinhar no verso 3. Haja. Achou? No verso 7. Fez. Achou? Então são essas o modo como ele vai utilizar. Então ele utiliza primeiro a palavra criou, que é criar do nada. Ele cria então os céus e a terra do nada. Está aqui, criou os céus e a terra do nada. A terra coberta pelo quê? Tenta imaginar, irmãos. Isso daqui, ó, é água. Isso daqui tudo é água. Aonde que está a terra? A terra está aqui. Tudo é água. Lembra que a terra estava envolta em água? Ali é que está a terra. Aonde que está o Espírito Santo? Lembra que ele está pairando ao redor da terra? Lembra disso? O Espírito Santo de Deus parava sobre a terra, sobre a água. Mas a terra não está lá. Mas a terra está onde? Está lá dentro. É como se a terra fosse um embrião. Está lá dentro. E ela está aqui, ó, dentro do ventre, ó, dentro do ventre está aqui o embrião, terra. Então tudo que Deus vai criar, o Espírito Santo já está colocando aqui, ó. Então vamos lá. Então a primeira coisa que Deus cria, Ele cria céus, está no plural, e terra. Falei para vocês que céus é a habitação de anjos e a terra para a habitação de homem. O texto diz que essa terra estava sem forma. A palavra então que ele vai usar agora está aí no verso 3, que é o haja. Eu expliquei muito para vocês sobre esse haja aqui. Nossa, muito. Que é o poder da palavra, lembra?
No verso número 6, ele começa agora a fazer o quê? Utilizar uma outra palavra, fez. Então, se aqui ele cria, aqui ele diz haja, ou apareça. Depois vai usar uma palavra chamada fez. Essa palavra fez aqui é como se estivesse organizando. Ele está organizando. E ele vai organizar o quê? Isso daqui, ó. Porque isso aqui ainda está sem forma e vazia. E ele vai organizar. Tá? Ele vai organizar. E qual é a forma que ele organiza? Está aí no verso 7. O texto diz que ele vai organizar no verso 9. Então disse Deus: apareça a porção seca. Presta atenção aqui. Deus disse: apareça a porção seca. Se é para aparecer, porque ele está lá, sim ou não? Mas aonde que ela está? Coberta pelas águas. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Tenta imaginar, está tudo cheio de água. Tudo cheio de água. Aí ele diz: apareça a porção seca. O que a porção seca fez? Submergiu. A gente acha que ele fez Deus levantar um ferro do machado, né? Ele pegou toda a terra. Fez isso. Tá? Então, das duas uma, ou a terra subiu, ou a água fez o quê? A gente pensa que abrir uma vermelha é difícil para ele, né? Das duas uma, ou a terra subiu, porque ela tem que aparecer, ou a água, a sua fé diz aí, é o que a Bíblia me diz, apareça, está lá. Bom, quando então a porção seca aparece, no detalhe, eu falei para vocês que a porção seca, ela ainda é o que? É um globo só. É um globo só. Só depois do dilúvio é que vai acontecer o que? Eu não sei fazer não. Tenta imaginar que isso aqui é América, nossa América aqui é o que mesmo? América do Sul. Aí você tem aqui a América do Norte. Isso aqui tem que ser assim mais ou menos a América do Norte. Por quê? Porque isso daqui estava encaixado aqui, ó. Era uma coisa só. Só que com o dilúvio, essas placas tectônicas, o que aconteceu? Vieram muita água de baixo, elas se deslocaram. Se deslocando, criou então agora nós chamamos de quê? De os continentes. Mas no início era um globo só. Tá? Detalhes. No milênio, isso daqui vai se juntar de novo. Vai ficar assim. E ao redor, só água. E tudo de novo. Vai voltar de novo a se encaixar. Sem ter essas. Porque quando uma placa dessa aqui se movimenta hoje, ela faz um arraso. Não é isso? Ela faz um arraso aí, matando muitas pessoas. Só que no milênio, a Bíblia vai nos dizer que os continentes que estão separados irão se juntar de novo. Então irão se juntar de novo como era no princípio. Isso é lindo. Tenta imaginar, se você quer ir lá para a Espanha, você não precisa pegar navio mais. Lá para a Espanha, para a África, não precisa. Acabou. Imaginou que legal? Por isso que o texto vai dizer que as nações da terra virão trazendo para ele o presente. Muito fácil para ser. Você quer ir para onde? Para o Japão? Coloca aí, 2 dias você está lá. É lindo, Japão é lindo. Por quê? O que eu estou falando para vocês é o quê? Que isso, eu não a Bíblia, que isso daqui vai se juntar novamente, tá? Ok. Depois, ele continua utilizando agora o seguinte, outra palavra que você podia sublinhar. No verso de número 11, sublinha a palavra produza. Você sublinhou, criou, haja, fez, produza. Sublinhou a palavra produza? Ele está mandando então a terra produzir o quê? Ervas, não é isso? Ervas. Só que a terra só vai produzir quando? Olha que interessante. Capítulo 2.
2, verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Você viu que ele verteu aqui? Deus criou os céus e terra. Aqui ele falou o quê? O dia que Deus criou terra e céus. Ele dá prioridade para a terra. Agora aqui, toda a planta do campo ainda não estava na terra. Olha aí, ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava. Então presta atenção, quando ele diz aí no terceiro dia, que ele manda a terra produzir, é uma ordem que ele deu, ele disse: terra, produza. Só que o texto diz ainda que ela não produziu. Por quê? Para ela produzir, ela precisa de quê? Chuva. Não estava chovendo. E outra coisa, e ela não estava produzindo, porque se ela vai produzir a alimentação, as verduras, as sementes, se ela vai produzir, alguém precisa o quê? Comer. Mas não tem animais, aí não tem homem, vai produzir para estragar. Nosso Deus é Deus que joga fora as coisas. Olha essa sabedoria. Então, não chovia, tá? Chover só vai chover aqui, ó, pós-queda. Chuva aí está sendo juízo. Isso é lindo. Outro detalhe: produz a terra, não é isso? Isso vai produzir quando o homem for criado. Tudo bem? Outro detalhe: no capítulo de número 3, após a queda, Deus vai dizer para Adão, a partir do verso 17, Deus vai dizer para Adão bem assim: Adão, eu dei uma ordem para a terra produzir. Só que agora, após a queda, pode ser que você venha plantar e a terra não venha produzir. Por quê? Porque agora vai nascer na terra o quê? Verso de número 17, quem achou? Amém. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela sustento durante os dias de tua vida. Aí verso 18. Ela produzirá também caços e agolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, a partir de agora, o que acontece? A terra vai produzir uma outra coisa que não produzia. O que? Espinhos e cardos. Espinhos e cardos. Em outras palavras, vai nascer um tomate estragado. Não era para nascer, nascia tudo perfeito. Entende? Vai ter bichinho que vai comer. E tudo isso sendo produzido pelo quê? Pela terra. Pós-queda. Entenderam isso? Pós-queda. Cardos seria o quê? Cardos seria tipo ervas daninhas. Não, cardos. É como se fosse ervas daninhas. Como se fosse, você planta e nasce uma erva ali e come, estraga a sua plantação. Nesse sentido. Só um detalhe para vocês. Quando Deus criou todas as coisas aqui, o texto diz que ele descansou no sétimo dia, não foi? Descansou. Só que você está observando que agora, após queda, ele continua dando ordem, palavras, dizendo o que não está acontecendo. Porque após a queda, nós demos trabalho para Deus. Jesus, quando veio aqui, ele disse o seguinte: ele disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Deus estava descansando, tranquilo. Aí a Eva, o Adão e a Eva, deu trabalho para Deus. Aí Deus começou a trabalhar. Trabalho até hoje. Por quê? Porque agora a terra está amaldiçoada. Agora o homem precisa da bênção de Deus. Ou seja, Deus precisa mandar a chuva de bênção para que a terra venha produzir. Antes não era assim. Antes a terra produzia a quantidade certa que Adão e Eva precisavam comer. Era coisa linda que Deus fez. Entende? Outro detalhe, lembra quando Caim ele matou o irmão dele? Capítulo 4.
Verso de número 11, 4, verso 11. Irmãos, participem, esteja atento aí. Além, Lógico. és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Solta aí. O que Deus está dizendo agora? Qual era a profissão de Caim? Vocês lembram? Ele era lavrador. Não era lavrador? Sim. Ok? Detalhe: quem era lavrador antes de Caim? O pai. Adão. Para produzir, alguém precisa cuidar. Quem é que Deus. Lembra que a erva ainda não produzia porque não havia homem? Sim. Aí quando Deus criou o homem, Deus diz: agora você vai ter que cuidar do jardim. Então, qual era a profissão de Adão? Lavrador. Essa era a profissão de Adão. Aí Caim assume o quê? A profissão do pai. Talvez ele pensou assim: poxa, lá dentro, no jardim de Deus, está faltando tem uma plaquinha lá, talvez, né? Quem sabe? Contratos, há vagas. Vou ser um lavrador, vou pegar a profissão do meu pai. Quem sabe uma hora Deus fala assim: ó, Deus é um lavrador. Olha só. E eu volto para o jardim, eu vou lá para o jardim. Até então eu só conheço o jardim porque meu pai fala. Então o que está acontecendo aqui? Caim, após matar o irmão dele, Deus diz: a partir de hoje você precisa mudar a sua profissão. Por quê? Porque você vai plantar, mas a terra não vai mais produzir para você. Por quê? Porque o sangue do seu irmão caiu nela. Lembra que é o primeiro homicídio? Deus está dizendo: você plantou algo que feriu muito a terra. E a terra bebeu o sangue do seu irmão. Mas ela disse: eu não vou produzir mais nada para esse homem. Deus disse: muda de profissão. E ele mudou de profissão. Qual foi a profissão dele agora aí? Verso de número 16. E Caim saiu diante da presença do Senhor e habitou na terra do norte, da banda do oriente do Éden, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Qual é o nome dele? Enoque. E ele fez o quê? Se tornou engenheiro, meu irmão. Edificou uma cidade. Edificou uma cidade. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Então olha só, irmãos, essas são as palavras-chave aí. Deus está organizando agora isso que estava um caos. Deus agora está criando um cosmos. Deus está embelezando. Pegou a terra e agora está trabalhando a terra. Terra, produza. Ok? Outra coisa importante ainda. Perguntas? Outra coisa importante. No quarto dia, nós temos aí o seguinte. Ele usa de novo no verso 14 a palavra haja. Só que presta atenção, olha aqui. Aqui na terra, ele separou a terra, ele mandou a terra produzir, certo? Agora o que ele fez? Ele está trabalhando aqui agora. Olha onde ele vai trabalhar. No que nós chamamos de quê? Céu. De universo. Ele vai trabalhar aqui agora, no universo. Do lado de fora. Lembra que o universo é finito. Porque não tem como uma criação ser maior do que o seu Criador. Não é finito. Então, Deus vai trabalhar do lado de fora agora. Do lado de fora. E do lado de fora, então, o que ele está... lembra que ele está organizando, hein? Ele está organizando. Então, o que ele já fez aqui? Ele já apareceu a porção seca, ele já mandou a terra produzir, mas ela não está produzindo ainda porque não tem homem. Ele já fez o quê? Ele disse: haja luz, só que ainda é a luz cósmica, eu expliquei na última aula para vocês. Mas agora ele vai criar aqui fora o sol e a lua, né? Sol e lua. O sol, ele vai governar o quê? O dia. E a lua? A noite. É lindo, não é lindo isso? Olha só. E Deus não criou o homem ainda não, hein? Deus está preparando tudo para o homem. Todo o ambiente que o homem precisa para sobreviver. A alimentação dele está aqui, mas ainda não tem homem. Mas está ali a alimentação dele.
Então Deus cria isso daí, tá? Deus cria os luminares. Aí você tem no verso 14, ele diz: haja, né? Apareça os luminares nos céus. Aí nós temos aí, ele diz que isso serve para quê? Para tempos, dias e anos, ok? Para tempos, dias e anos. Por exemplo, como que nós, a lua, como é que é? Minguante, que é o que? Inverno, outono, verão e primavera, não é isso? Olha que coisa linda. Aqui, ó. Deus está organizando tudo, irmão. Como é que o pessoal naquela época, tem que imaginar, o pessoal naquela época tem essa sabedoria todinha de organizar tudo isso daqui? É Deus ou não é Deus um negócio desse? Bom, então foi feito para governar. Outra coisa importante, no verso 19 agora, ele disse Deus: produza as águas. Aí ele volta para cá de novo. Ele volta. Só que agora vai trabalhar aqui, ó, na água. Na água. Vai trabalhar aqui na água. Produza a água. O que ele manda a água produzir? Seres viventes. De almas viventes. Está aí. Abundante espécie de alma vivente, não é isso? As aves. Achou, irmãos? A pergunta é: da onde que vieram os passarinhos? Os passarinhos foram criados da onde? Os pássaros. Da água ou da terra? Da terra. É escrito aí, vocês não leram. Lê de novo, gente, o verso 20. Da água. Das águas. Das águas. Estranho, né? O ter vindo da terra. Mas lá na frente tem uma revelação, eu passo para vocês por que eles vão produzir as aves da água. Daqui a pouco, mais na frente, eu passo para vocês. Mas é lindo isso, vieram das águas. Tá? Verso 21. E Deus criou, né, as grandes baleias, os répteis, etc. E está criando tudo isso. Detalhe, né? Tudo que ele está criando, até então, ele sempre termina dizendo uma frase. Quem lembra a frase que ele sempre termina? Até agora foi o quinto dia. Até agora foi o quinto dia. Mas ele sempre termina com uma frase. Qual? Era bom. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Tá? Viu Deus que era bom. Olha só, coisa linda, né? Agora vamos falar olha só, introdução grande para entrar agora na matéria. Tá aí, a página número 33. A criação, 34. A criação do homem. Quem pode ler para mim, por favor? Ficou uma pergunta aqui sobre o que eu falei dessa introdução grande aqui, poder entrar aqui? Outra coisa, o nome organizando ali é hebraico? Não, organizando eu estou mostrando. A terra estava sem forma e vazia, estava um caos. Ele agora vai organizar. Está organizando tudo. Para. Lê o segundo parágrafo aí, vai. O homem é um ser dotado de capacidades intelectuais, morais, sentimentais e volitivas. Tudo que há no gênero humano foi inserido em seu ser no dia da criação. Sua vida e funções são pontos de partida que o coloca na escala da criação como um ser de alta relevância. Não que os outros elementos da criação devam ser vistos e ignorados em seus valores, mas é de ser convir que nada na criação pode ser assemelhado ao homem. Só o homem tem as digitais do Criador. Só o homem tem as digitais, só o homem tem as digitais do Criador. Por quê? Porque tudo que está criando até agora, ele está usando o quê? O poder da sua, mas com o homem vai ser diferente no sexto dia. Por quê? Por que está digitais aí? O próprio Deus. Então sublinhe mais uma palavra agora. Capítulo 2 e o verso de número 7. Sublinha a palavra formou. As palavras-chave são criou, haja, fez e agora formou. Achou ou não? No verso número 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, olha a palavra, formou. Então tanto o homem quanto a mulher foram modelados. Olha que lindo, irmão.
foram modelados pela mão do Criador. E não é? Então, foi formado. Agora o homem é formado da onde? É formado da água ou é formado da terra? Da terra. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Vou pegar isso aqui e jogar para lá. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que existe a terra. E de toda a terra que existe, Deus criou esse lugar aqui, ó. Um jardim. O jardim. De toda a terra, né? Aqui. Deus criou esse lugar que nós chamamos de quê? Jardim. Algumas versões vai chamar de quê? É jardim mesmo. Jardim. Paraíso. Jardim, né? Isso, J-A-R. Algumas versões da Bíblia vai chamar de paraíso. Outra vai chamar de jardim. O que você acha? É o paraíso ou é o jardim? Isso Deus criou. Jardim. Hã? Eu acredito que é o jardim. A ideia de paraíso é aquela ideia de quê? De tranquilidade, de paz, não é isso? Essa é a ideia. Mas realmente é um jardim. É um jardim, tá? Que ele cria. Hã? Se o paraíso traz paz, não tinha paz, porque tinha cobra lá, você também. Não, mas ela só se tornou cobra após queda. É. Antes da queda, não. Sim, mas tinha alguém trabalhando lá, infernizando. Tinha, igual no milênio. Cristo vai reinar na terra por 1000 anos. Não é paz total? Mas o que o texto diz? Que no final do milênio, ainda dentro do milênio, o diabo vai ser solto. Ele não vai entrar lá e vai usar tudo. Porque o milênio é esse jardim. O milênio vai ser esse jardim, porém a nível mundial. Como era aqui antes da queda, a nível mundial. Tá? Então vamos lá. Eu pulei diretamente para o homem, mas um detalhe: antes de Deus criar o homem, Deus mandou no capítulo 1, 22, Deus mandou o quê? A terra produziu o quê? Os animais. Tá? 1, 22, de novo: produza a terra a alma vivente. Deus precisou soprar nos animais o sopro de vida? Não precisou. Mas no homem precisou? Precisa não. Por isso, quando o animal morre, não vai para o céu, que a origem dele não é no céu. Eu tava domingo agora, tava vindo da escola bíblica dominical, e eu tava vendo que tava 3 senhorzinhos, 3 anciões. Aí eu cheguei lá perto, ele começou a falar um negócio lá e disse que já existia um ser criado, entendeu? E Deus só precisou fazer o corpo do ser, que somos nós. Ele deduzindo na mente dele, né? Ok, cada um tem sua opinião a dar, né? Aí ele disse que Deus colocou esse ser que já estava pronto dentro do homem, aí gerou um homem. Entendeu? Então, pior que é um senhor cheio de Bíblia, tá? Aqui dentro é maravilha, ó. Aqui dentro é maravilha. Então Deus cria os animais. Eu pulei essa parte aí. Antes de criar o homem, Deus cria os animais no capítulo 1, 24. Detalhe: os animais não eram carnívoros. Não eram. A natureza de todos os animais era mansa. Do leão, do leopardo, do tigre, do urso. Eram mansas antes da queda. E mesmo depois da queda, os animais ainda eram mansos. Esse período aqui, ó, após a queda, os animais ainda eram mansos. Então, antes da queda, o diabo não estava presente no... Antes da queda, É, ele já havia sido expulso do céu. mas ele não estava como serpente, essa é a diferença. Não, serpente. Na verdade, a serpente, antes de ser serpente, era um animal. No capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que era um animal astuto, né? De todos que Deus criou, era um animal astuto. E Deus chama de animalia, um tipo de animal. Não tem nome. Aí, quando ele foi falar com Eva, ele estava em formato de chave de serpente? Não. O formato de serpente é uma maldição após queda. Antes da queda não existe serpente. Esse animal deu lugar para Satanás entrar da voz
Isso aí. Aí após queda, Deus transforma em serpente. Aí Deus diz, a partir de hoje tu vai andar sobre o seu vento. Significa que antes não andava. Por que a serpente ou o diabo naquele animal não foi procurar Adão? Não foi procurar Eva? Porque quem colocou o nome em todos os animais? Adão. E quando Adão estava colocando o nome dos animais, ele batia o olho e identificava que animal era aquele e dava o nome. Então, se o diabo usasse aquele animal e fosse até Adão falando, o que Adão iria deduzir? Não é a serpente que... Não, tem uma coisa estranha aqui. Não é animalia. Porque antes batia o olho em você e te deu um nome, ali uma linha, mas você não falava. Está falando? Senhor, tem uma coisa errada aqui. O diabo sagaz, ele é esperto. Quem colocou O único foi animal, Adão, não foi Eva, aí ele foi aonde? o único animal que não tem pata é a Ele usou o animal para chegar até Eva, para falar, mas para chegar até Adão, ele usou quem? A Eva. Entendeu? Porque se fosse diretamente, Adão ia ver uma coisa estranha. Eu coloquei nome em vocês, você não falava, senão ia dar um nome para pagar aquele aqui. Vamos lá. Irmãos, então olha só. Deus então, o detalhe, quando os animais são criados aqui, eles são criados da terra, mas já vem com fôlego de vida, sim ou não? Sim, já vem com fôlego de vida. E quando os animais morrem, vão para o céu? Não, lógico que não. Vão para onde? Barra de Noé? Literalmente morreu. Não tem. Você não vai ver seu animalzinho lá no céu, seu gatinho, infelizmente não vai. Tá? Eles deixam de existir. Os animais foram criados, irmão, com um propósito também muito importante. Porque o sacrifício, infelizmente, dá sacrifício. Tá? Nem tanto foi para a alimentação. Nem para a alimentação foi. Por quê? Porque nesse período aqui, após queda, o texto não diz que eles comiam animais. Não tem relato nenhum deles comerem animais. Após o dilúvio veio. O que é o dilúvio? De novo, o que é o dilúvio? A água fez o quê? Um caos de novo, sim ou não? Pegou a terra e fez o quê? Cobriu lá de novo. Então o dilúvio é isso, é voltado ao início. Deus tentar tudo de novo. Com um homem chamado Noé. Nós vamos chegar lá. Mas já que estou falando dos animais, olha só, após o dilúvio, após Noé sair da arca, capítulo 9, por favor. Vai, irmãos. Verso 2. 9, verso 2, Deus está dizendo o seguinte aí para Noé: Noé, a partir de hoje, eu coloco um espanto nos animais. Eles terão medo de vocês e vocês terão medo deles. Está escrito aí ou não?